Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado um ótimo feriado, bastante carinho, bastante amor, bastante descanso, tá? E a gente vai começar a nossa aulinha aqui, ó, fortão, fisiquinha seduzente, né? Olha, galera, seguinte, na verdade a gente não vai conversar sobre nada de novo. E por quê? No caderno 5, a gente dividiu o nosso estudo em duas partes. A gente começou primeiro pela termologia, né, na sequência com calorimetria, né, que são os capítulos finais, e a gente voltou para conversar sobre estática de um ponto material e estática de um corpo extenso, que são duas partes lá da mecânica, certo? Então olha só que curioso, que interessante. Na aula 12, que é a última aula do caderno 5 de vocês, a gente discutiu calor sensível e calor latente. Tá? Então, na verdade, é só uma retomada, porque naquele momento não deu ainda para a gente fazer muitos exercícios. Então, é nesse caderno, tá? Aulas 13 e 14, que a gente vai começar a aplicar essas ideias da calorimetria, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje, queridos. Bom, só para relembrar então, existem dois tipos de calor na calorimetria. Um responsável pela mudança, variação de temperatura, tá? Pela variação de temperatura, sem que ocorra mudança de estado físico. Nossa, mas como assim? Eu não lembro daquela aula, Igão. Você vai lembrar. Toda vez que uma substância atinge a sua temperatura de mudança de estado, vamos pensar na água, né? Substância mais importante para a gente, mais abundante. Quando é que a água ela começa a fundir, ela começa a derreter? Não é 0 graus Celsius? Então percebam que cada substância vai ter sua temperatura específica de fusão, de vaporização. Tá? No caso da água, se o bloquinho de gelo já estiver, né, a 0 graus Celsius, concorda comigo que essa quantidade de energia que ele vai doar ou receber, né, dependendo da situação, ela vai ser usada exclusivamente para mudar de estado. E porque toda substância que atinge essa temperatura, enquanto ela não mudar totalmente, galera, né, você pega um cubinho de gelo e coloca em cima da mesa. Enquanto esse bloquinho de gelo, esse cubinho de gelo, não derreter totalmente, não fundir totalmente, a temperatura não muda, galera. Tá? Então é isso que tem que ficar claro. Senão depois você vai ter muita dificuldade para analisar os nossos problemas de trocas de calor. Tá? Então, qual que é a ideia? Se uma substância estiver mudando de temperatura, significa que ela não muda de estado. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício e vai discutir essa ideia, tá? E o oposto também é verdade. O exemplo do cubinho de gelo. Se a substância estiver mudando de estado físico, com certeza ela não vai mudar de temperatura. Lembra aquela questãozinha que eu conversei com vocês? Questão da FUVEST? Olha, o pessoal fez um churrasco, né, pegou um isopor, colocou um monte de gelo, refrigerante, bebida, entre outras coisas. Isso foi de manhã, na parte da manhã. Lá na madrugada, né, depois de muitas horas, uma das pessoas ali abriu esse isopor e percebeu que a água já tinha quase que fundido por total. Ela já tinha derretido quase que totalmente. Só ficaram algumas pequenas plaquinhas de gelo e perguntava a temperatura da água. Com certeza 0 graus Celsius. E por quê, queridos? Pelo que eu acabei de falar. Se uma substância estiver mudando de estado, enquanto ela não mudar totalmente, a temperatura não vai mudar. Qualquer temperatura de fusão do gelo não é 0 graus Celsius, então tá ali, ó. Você pode ter o isopor cheio de água líquida. Se tiver
pedrinhas, plaquinhas de gelo, significa que ela não mudou totalmente. Então aquele calor que ela continua recebendo, aquela porção de água continua recebendo, é na forma de calor latente. Estão entendendo mais ou menos como vai ser a ideia? Tá? Então, de qualquer forma, o mais difícil aqui, o mais delicado na verdade, porque não é uma parte difícil, são as análises. É você ver quando que vai mudar de estado, quando não vai mudar. Formulazinha para a gente calcular o calor sensível, aquele que provoca mudança na temperatura sem mudança de estado. Que, né, o calor é igual à massa da substância, o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando, né, queridos, que o calor específico ele pode ser pensado como a inércia térmica de uma substância. Ela representa a dificuldade que essa substância oferece em receber e em doar calor. Né? Percebam que a água é uma substância absurdamente inerte termicamente. Como assim inerte? O que você está querendo dizer com isso? Ela tem muita dificuldade em receber calor e apresenta a mesma dificuldade em doar o calor. Qual que é o valor do calor específico da água no estado líquido? 1 caloria para cada grau Celsius. Isso quer dizer o seguinte: se eu pegar 1 graminha de água, para eu elevar 1 grau Celsius, esse grama de água, eu preciso fornecer 1 caloria. Tudo bem? Então, 1 graminha de água, se eu fornecer 1 caloria para ela, ela aumenta 1 grau Celsius. Nossa, mas é pouco isso, não é? Parece pouco, mas não é, é muito. Percebam que um metal, por exemplo, ele vai ter um calor específico muito menor. O ferro. O ferro ele tem um calor específico de 0,11 calorias grama grau Celsius. Qual que é a conclusão disso? Se eu pegar 1 grama de ferro, para eu elevar 1 grau Celsius, basta eu fornecer 0,11 caloria para ele. Estão percebendo? Essa ideia de inércia, é legal pensar nessa ideia de inércia, porque aí você consegue relacionar com a mecânica, com o movimento. Né? Aquela ideia de o que é mais fácil de você colocar em movimento? Um corpo com maior massa ou menor massa? É mais fácil você colocar o com menor massa em movimento, né? Porque a inércia dele, né, é menor. Tá? O que mede a inércia de um corpo não é a massa, não é a nossa medida inercial. Tá? Então, assim, tentem fazer essa análise do calor específico como a inércia térmica, a dificuldade que essa substância apresenta em receber e em doar calor. Belezinha, queridos? Carinhosamente conhecida como quimacete. Então, usou o quimacete aqui, ó. Lembrando, né, tem que ter a variação de temperatura aqui na formulazinha. Tá? Então você lembra do quimacete, olha para ele e aí você lembra, né, só analisando a fórmula, que esse calor é responsável pela mudança de temperatura, porém não de mudança de estado físico. Legalzinho, galera? Calor latente é o oposto. Formulazinha, o calor responsável pela mudança de estado é igual à massa que você tem daquela substância vezes o calor latente. Esse calor latente também é uma propriedade de cada substância. Por exemplo, o gelo ele tem um calor latente de fusão 80 calorias por grama. O que isso quer dizer? Eu tenho um cubinho de gelo. Para cada grama de gelo, para que eu consiga fundir cada graminha de gelo, eu preciso fornecer 80 calorias. Tudo bem? Tá? São valores tabelados. Tá? Normalmente ele vai te dar esses valores. Tá? A gente vai fazer bastante exercício para ficar bem claro. Inclusive nas aulas 15 e 16, quando a gente começa a troca de calor, a gente continua com todo esse papo. Teoricamente não vai mudar nada. Nada. A gente só vai continuar a exercitar esse tipo de análise. Belezinha, queridos? Carinhosamente conhecida como que moleza, ou que mel, ou que molejo.
aí do jeito que você preferir, tudo bem, queridos? Normalmente, que macete, que moleza, e a gente vai para a galera. Tudo bem? Então vamos lá na página 188 para começar a ilustrar essa ideia de calor sensível e calor latente e a gente começar o nosso bate-papo nos exercícios. Vamos lá então. Página 188. Ah, queridos, outro detalhe. Na aula 13 tem um exercicinho só que é o mesmo da aula 12. Tudo bem? E esse da aula 12 a gente resolveu. Aquele do Enem das placas, que absorvem energia térmica, fornecem para a água, tá? Então o que eu sugiro para vocês? Peguem esse exercício, tá? O primeiro exercício da aula 13 e refaçam ele. Refaz ele bonitinho, tá? Você já tem ele bonitinho no seu caderno, tenta fazer sozinho. Se você não conseguiu, você volta lá no seu caderno, dá uma olhada, vê o que você esqueceu, o que você não conseguiu analisar no momento, beleza? Mas não deixe de fazer ele não. Ele é importante, tá bom? Então vamos lá. Então, na verdade, a gente vai pro 1 da aula 14, tá? Página 188. Há algum tempo, houve incidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas felizmente os danos foram os menores possíveis, pois em geral os meteoritos, ao sofrerem atrito com o ar, se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Suponha que um meteorito de 20 kg, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considere o calor latente de fusão e de vaporização da água iguais a 300 kJ por quilograma e o de vaporização 2.200 kJ por quilograma, respectivamente. Beleza. E já aproveitei para colocar aqui a massa desse meteorito, formado de gelo totalmente, tá? O calor específico do gelo é meia caloria grama grau Celsius. Tá aqui, ó. O calor específico do gelo, meia caloria grama grau Celsius. O da água líquida é 1 caloria grama grau Celsius. Admita que 1 caloria é igual a 4,2 joules. Supondo que o bloco de gelo estava a temperatura de menos 10 graus Celsius antes de entrar na atmosfera, calcule qual a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para... não anotei aqui, importante, tá? A temperatura inicial desse meteorito. Fundamental para a nossa análise, por sinal. Então vamos lá, galera. Olha, ele quer a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para item A. Aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 até gelo a 0 graus Celsius. Vamos lá, queridos. Então, assim, ó. Por que é importante essa temperatura? É fundamental, na verdade, para você poder diferenciar e classificar se esse tipo de calor é responsável pela variação de temperatura ou pela mudança de estado físico. Então pensem com carinho, é tudo interpretação mesmo. Esse meteorito de 20 kg, ele está inicialmente a menos 10 graus Celsius. A menos 10 graus Celsius, esse gelo já está fundindo? Ele já está mudando de estado físico? Ele está derretendo já? Não está, né? Por que ele não está? Porque a temperatura na qual isso ocorre é 0 graus Celsius. Estão percebendo? Tá? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, para eu elevar o bloquinho de gelo, meteorito, de menos 10 para 0 graus Celsius, eu vou fornecer sensível ou latente para ele? Sensível, porque nesse primeiro instante ele não está mudando de estado físico, tá? Ele vai receber calor para
mudar a sua temperatura. Mudar até quando? A temperatura de mudança de estado, que é o 0 grau, tá? De menos 10 para 0 graus Celsius. Tudo bem? Então, começando a sentir a análise, depois vocês têm que refazer tudo isso em casa, né, galera? Tá? Então, assiste a aula bonitinho, acompanha a resolução, depois você refaz tudo, tá? Vai dialogando, vai conversando com o exercício para você ficar craque nessa parte. É assim que você vai se sentir mais seguro mesmo. Então, beleza. O que ele está pedindo nesse primeiro momento? Quantidade de calor para que esse meteorito passe da temperatura de menos 10 graus Celsius até zero. Que macete? Vamos substituir tudo bonitinho? Vamos lá. Galera, de novo, vocês vão perceber que não é uma parte difícil, mas é extremamente delicada por conta das análises. Então faz com calma, vamos lá, ó. Principalmente na conversão de unidades. Né? Quais são as unidades que a gente vai ter que usar? Massa do meteorito, 20 kg. Tudo bem? Esse dado que eu vou ter que usar de qualquer jeito. Agora vamos lá, de tudo que ele deu pra gente, esse aqui é o calor específico do quê? É o calor específico do gelo, tá? Ele não está na forma sólida ainda, ele está no estado físico sólido, o gelo. Então você vai usar o da água no líquido, 1 kg graus Celsius, do gelo, Estão percebendo outra curiosidade? A mesma substância em estados físicos diferentes, elas também vão ter valores diferentes de calor específico e de calor latente também. Olha que curioso. A mesma substância para cada estado físico dela vai ter valores diferentes. Então olha só o que esses valores estão querendo dizer para a gente. O gelo, a água no estado sólido, para eu elevar cada grama 1 grau Celsius, eu só preciso fornecer meia caloria. Depois que esse gelo já virou totalmente água líquida, esse valor passa a ser 1. Estão percebendo? Tá? Então tem que fazer com carinho, tem que fazer com calma. E aí, olha o que vai determinar a nossa unidade de massa. Eu vou poder colocar em quilograma? Não vou, né? Porque aqui, ó, no calor específico do gelo, olha a unidade de massa. Tudo bem, tá? Então são as suas constantes que vão determinar as suas possíveis conversões, belezinha? Então vamos lá, ó. 20.000, né? 20 kg, se cada quilograma tem 1.000 gramas, 20 kg tem 20.000 gramas, vezes o calor específico do gelo, temperatura final, 0, menos menos 10. Deltinha, né? O delta na física sempre vai indicar variação, que vai ser a temperatura final menos inicial. Sempre, não é? Temperatura final. Eu quero levar esse meteorito aqui, ó, até 0 graus Celsius, porque ele está no primeiro momento a menos 10. Final menos o valor inicial. Esse menos com menos vai ficar mais. Vamos dar uma mexida aqui no nosso esquema. Qualquer número vezes meio não é metade dele, porque 0,5 é 1 sobre 2. Eu vou dividir 2 por 2, vai dar 1. Esse menos aqui, ó, multiplicado por menos 10, menos 1 por menos 10, vai dar mais 10. Então olha que continha fácil que vai ficar aqui, queridos. 2 dividido por 2 aqui do meio. 1. Com quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5.
5 zeros, né? Olha para facilitar o nosso rolezinho aqui, ó. 10 elevado à quinta. Que unidade? Caloria. Também é sua constante, tá? Também é o seu calor específico que vai te mostrar a unidade de energia que você vai achar. Então, perceberam, entenderam o que eu fiz? Eu fiz a continha normal aqui, ó, 2 vezes meio. Deu 1. E só acrescentei os zeros. 1, 2, 3, 4 e esse zerinho do 10. Coloquei na potência. Porém, queridos, ele está pedindo ali, ó, em joules. Tá? Por isso que ele deu essa conversãozinha aqui, ó. Então vamos finalizar. Para transformar caloria em joule, você multiplica por 4,2. Normalmente no vestibular os caras já estão deixando você usar com 4. Tá? Mas você só pode usar que nem o pi. Né, que muitos vestibulares permitem você usar como 3, mas só faça isso se o cara deixar. Não vai querer dar um de malandrão, né? Ah, é 4, é 3, se o cara não estiver deixando. É ele que vai ter que liberar para você. Tá? 1 vezes 4,2 vezes 10 à quinta joules, e aqui a gente finaliza o item A. Tudo bem, queridos? Não é difícil, né? Só que a análise é delicadinha mesmo. Então percebam que essa quantidade de energia ela é responsável somente para fazer esses 20 quilogramas irem de menos 10 até 0 graus Celsius. É só isso. Ele só foi responsável por isso. Cadê meu apagadorzinho? Tá aqui. Vamos continuar o exercício. Maravilhoso. Vamos lá para o item B. Ele quer saber também a quantidade de energia em joules para transformar o gelo que está na temperatura de 0 graus Celsius até água líquida a 20 graus Celsius. Então, perceba como as análises elas são todas iguais. Não vai ter diferença. O que a gente fez nesse primeiro momento, nesse item A? Quantidade de energia para que os 20 quilogramas fossem de menos 10 para 0. Agora ele quer a quantidade de energia para ir de 0 a 20. Agora vem cá, pensa com carinho. Eu vou usar o que macete para isso? Eu já posso usar o que macete direto, né, para pegar essa quantidade de água, esses 20 quilogramas, de 0 até 20? Não posso. E por quê? Depois que atingir o 0 graus Celsius, enquanto o meteorito não fundir totalmente, não derreter totalmente, a temperatura não vai ficar em 0 graus Celsius, é aquele cubinho de gelo que você colocou em cima do balcãozinho da mesa. Enquanto esse cubinho não derreter totalmente, ele vai permanecer a 0 graus Celsius, queridos. Tá? Então faz com bastante atenção para você não errar. Então vamos lá primeiro no latente, tá? No que moleza. Calor M vezes o calor latente do gelo. Agora vamos lá. Tenho a massa não vai mudar, né? É um meteorito, 20 kg, você vai ter que usar essa massa em todo o exercício. Agora eu quero o calor latente de fusão, ó. O calor latente de fusão. Percebam que agora ele está te dando outras unidades da constante, do calor latente. Tá? Então tem que tomar cuidado também. Então olha só. Aqui ele está te informando que você precisa de 300.000 joules, 300
quilojoules para que cada quilograma derreta. Diferente disso aqui, ó. Grama, caloria, aqui está em joule e quilograma. Tá? Então toma bastante cuidado com isso. Vamos lá. Então nesse caso aqui eu vou usar quilograma ou grama? Quilograma. Então, ó, percebe bastante o que eu estou fazendo para você refazer tudo em casa, porque, como eu falei, é delicadinho, não é difícil, mas tem que fazer com muita atenção para você não escorregar nas unidades. Então, vamos lá, ó. 20 quilogramas vezes 300 quilojoules. O K não é um prefixo de valor, ele vale 1000, né? Ele vale 1000. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6, com 1, 2, 3 zeros, quilojoules. Tudo bem? 6 milhões de joules ou 6.000 quilojoules. Tá? Então deixa quilojoule para ficar mais bonitão, mais tranquilo. Beleza, então percebam que essa é a quantidade que você precisou fornecer. Na verdade, não precisou fornecer porque essa energia térmica ela está sendo recebida pelo meteoro por conta da reentrada dele na atmosfera. Tá? Então, por que vocês acham que quando um módulo espacial ele retorna, né? Ele sai da atmosfera, vai para o espaço, quando ele vai retornar, ele não volta pegando fogo? Galera, a velocidade é tão grande com o ar na reentrada que aquilo começa a esquentar e pega fogo mesmo. Então, na verdade, ele está recebendo essa energia da reentrada dele ali no ar. Porque no espaço você tem vácuo, não tem ar. A hora que ele penetra a atmosfera, ele começa a sofrer atrito por conta dessa velocidade muito grande, né? Ele pega fogo mesmo. Nesse caso, ele não vai pegar fogo porque é um meteorito, né? Mas ele vai pegar esse calor que ele está recebendo na reentrada para fazer tudo isso aqui. Então percebam, num primeiro momento, só para elevar a temperatura. Num segundo momento, ele está entrando, né? Foi de menos 10 para 0. Atingiu 0, agora ele começa a fundir. Ele vai começar a fundir, derreter, derreter. A hora que derreteu totalmente, você não vai ter água líquida. A que temperatura? A 0 graus Celsius. Porque aí já fundiu totalmente. Agora vamos calcular quanto de calor, quanto de energia ele vai precisar receber para ir de 0 até 20 graus, que é o que ele está pedindo, né? Isso, que é o que ele está pedindo aqui no bem. Então vamos lá. Qual unidade você vai usar? Calor específico da água no estado líquido. Estão percebendo que as unidades aqui são... Não tem jeito, galera. Tem que fazer com carinho mesmo, com calma. Então vamos lá, ó. Que macete, já mudou totalmente de estado. Agora vamos ver se vocês entenderam. Nesse caso aqui, ó, olha com carinho a sua constante, o seu calor específico aqui da água líquida. Eu vou usar em quilograma ou em grama? Vou usar em quilograma ou em grama? Em grama. Tá? Então tem que fazer com carinho mesmo, moçada. 20.000 gramas, 20.000 gramas, vezes 1, temperatura final, 20 menos 0. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó, calor específico da água no estado sólido, gelinho, aqui já derreteu totalmente, aqui na forma líquida, né, no estado físico líquido, beleza? Vamos fazer a continha, que tá fácil pra caramba, né? 20 menos 0 dá 20. Tudo isso vezes 1 vai dar ele mesmo, então a conta ficou bem fácil, né? 2 vezes 2, 4. Com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1,
2, 3, 4, 5 zeros. É isso, né? Beleza. Só que qual vai ser a unidade que a gente vai achar? Caloria, como a gente achou aqui, ó. E agora converte, beleza? Multiplica por 4,2. O exercício te deu. Aqui, ó, 4,2 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 0,2 vezes 4 é 0,8. Tá? Então é 16,8. Pegou a continha? Com quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 a quinta, né? Vezes 10 a quinta. Aqui já está em joule. Tá. Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu preciso fazer aparecer esse quilojoule aqui, nesse K. O K vale 3 ao cubo, não vale? Então olha só o que eu vou fazer, ver se você consegue enxergar. 16,8 quilo vezes 10 ao quadrado. Aqui eu não tenho 5 zeros. Desses 5 eu peguei 3 zeros para substituir pelo K. O K não vale 1000, 3 ao cubo, vezes 10 ao quadrado, que é 100. Quanto que é 10 ao quadrado, 100 multiplicado por isso? Anda a vírgula 2 casas para a direita. Olha que fofinho. Beleza? Depois, refaz bonitinho. Vê o que eu estou fazendo aqui, queridos. Aqui você podia multiplicar tudo por 5 por 10 mil, né? 5 zeros. 100 mil, aliás, né? Por 100 mil. E depois você tira 3 zeros e coloca o K. Pode ser assim também. Beleza? E agora a gente finaliza o exercício, que é o que ele pediu. O calor total vai ser os 6.000 quilojoules mais 1.680 quilojoules, que deu